Olá, meus amores. Karina Duarte aqui do programa Na Vibe com Karina. E hoje a minha entrevistada é muito legal. Ela é terapeuta holística e cosmoanalista, a doutora Camille Fernandes. Linda, maravilhosa. E a gente vai ter um papo assim incrível. Tudo bom, Tudo bom, doutora? Karina? Prazer te receber, tá É bom? prazer todo meu. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Eu quero que a galera aí aprenda bastante com você, tá? Vamos Essa aprender. menina linda aí, competente. O que é cosmoanálise? Cosmoanálise é a tradução do tempo baseado no tempo natural, ou seja, nos ciclos da natureza, tá? Hoje a gente vive um calendário artificial, né, criado pelo Império Romano, né? Então, vivemos 30, 31 dias, meses irregulares, em que a energia desse tempo é pagar contas, boletos, porque ele foi criado pelo Império Romano para cobrar impostos. Então a gente vive numa frequência baseada em dinheiro, status, poder, que era exatamente o que o império queria naquele momento. Então, o tempo natural da natureza, ele é a observação dos ciclos e dos padrões da natureza. Então, é como se fosse a geometria sagrada. O tempo também tem uma geometria sagrada. Nossa, interessante, né? É bem Exato. complexo, né, É bem doutora? complexo. É um mundo, assim, de É. mergulha. Você é formada há quanto tempo? Desde 2018, que eu sou cosmoanalista. Tem que ir a fundo, né? É, É um assunto complexo, né? sim, E dá para ajudar as pessoas? muita coisa, porque ele traz muita clareza, né? E como eu sou terapeuta holística, eu acho que é muito importante a gente trabalhar o mental, né? E alinhar com o emocional, porque tem as doenças psicossomáticas, né? Que elas começam no emocional. Então, o nosso padrão mental, ele vai ditar como está o seu emocional, Uhum. né? Então, a gente precisa desse equilíbrio entre corpo, mente, espírito, emoção, sentimentos, tudo isso faz parte, né, de você entender quem você é em essência. Então, ajuda muito, sim. Se um desses estiver fora, você falou corpo, mente, Corpo, aí mente desorganiza tudo, e desalinha, desalinha desequilibra, desalinha, desequilibra, tem uma sensação de vazio, de você se as sentir sem angústias, propósito. ansiedades. Isso, sentir sem propósito, ansioso, com medo, vive baseado em padrões inconscientes, E aí, né? como que trata, por exemplo, a ansiedade nesses casos? Porque a gente vive um mundo onde tudo é para ontem, Sim, né? Você quer resultados para ontem, você quer que exato. as coisas aconteçam no teu tempo. Então, isso tudo gera realmente ansiedade, gera pânico, né? Que a gente já Sim. se estende um pouco mais. Mas isso, então é possível a pessoa organizar isso tudo e mesmo passando por momentos de ansiedade, ter um alívio nessa sensação. Eu acredito que é através do autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem ansiedade, a gente está ansiando, né? Tá esperando por algo, criando expectativas. Então é necessário que a gente tenha esse autoconhecimento para saber o que a gente perceber, né? Quem somos em essência, para a gente saber qual direção seguir, né? Porque às vezes a gente cria uma expectativa que não é exatamente aquilo que você quer. Você está sendo baseado pelo medo ou por alguma memória, né, que você não digeriu muito bem no passado e acaba virando um trauma. Isso influencia muito esses traumas. Isso influencia na ansiedade, Uhum. influencia nos padrões mesmo. Você vai repetindo, né, que você vai nas suas atitudes em geral, no dia a dia, né? E cada doença, vamos dizer assim, tem um período de tratamento ou vai depender mesmo daquele indivíduo? Depende do indivíduo, porque depende da vontade, né, do processo de autoconhecimento de cada um e, e Da vontade de querer se ajudar, né? exato, da profundidade do autoconhecimento, né? Porque é, tem gente que quer e fica ali no Sim. superficial, né? E entender o autoconhecimento como uma ferramenta de cura, entender que quando você se encontra dentro de você, você encontra o divino, você encontra, né, a espiritualidade. Sim. Então, Que também está correlacionada a essa cura. exato, né? Doutora, o que significa mapa da alma? Então, o mapa da alma é
Exatamente o que a gente estava falando sobre a cosmoanálise, tá? É a tradução dos códigos do tempo. E aí eu pego a data de nascimento daquela pessoa e, através da data de nascimento, a gente faz uma leitura frequencial da E dá para saber? essência. Da essência daquela pessoa. E daí você reconhece dons e talentos, a força que te nutre, seus desafios, padrões inconscientes, propósito, aprendizado de vida e até o seu karma coletivo. Nossa, são muitas coisas. Olha, é uma infinidade. Sim. E como que surgiu essa técnica? Então, ela é baseada nos ciclos da natureza, então veio através da observação da ancestralidade, são os maias, os incas, né, os druidas. Então, a observação da natureza, eles seguiam um calendário que era baseado nas 13 luas. Né? Então, ele tinha uma sincronicidade com a natureza, e nós somos natureza. Então, eles perceberam que aquilo mexia nos corpos, né? E existiam padrões. Em 1987, José Argüelles, que era um professor e médico, ele meio que atualizou, né, essa forma para ser uma ferramenta de autoconhecimento. Ele não é o calendário maia, por exemplo, não é um calendário inca. Ele é a ferramenta para o autoconhecimento. Começou daí em 1987, com José Argüelles. Interessante, então. Isso é extenso mesmo. É. Acho que um podcast só, gente, não vai dar. Não, muita É coisa. assunto para render. Qual que é a diferença entre a cosmoanálise e a astrologia? Então, a astrologia, ela é a observação dos astros, mas ela é lida através do calendário gregoriano, de 12 meses mesmo, né? E a cosmoanálise, ela é lida através do sincronário da paz, que é o calendário de 13 luas. Então, qual é a diferença do Que você 12? falou lá atrás das 13 luas. Qual é a diferença do 12 para o 13? O 12, ele é um círculo completo. Então, você vive um ciclo infinito, como se fosse... no espiritismo se chama provas e expiações. Que você Falar uma besteira, 12 do relógio? Isso, não é tem besteira a ver? não, tudo a ver, exatamente. Estamos falando do tempo, é exatamente isso. Essa é a frequência do tempo 1260. E a frequência do calendário das 13 luas é 1320. 12,60 porque... Por causa dos 60 minutos 60 mesmo. minutos. É uma frequência, né? A gente chama essa frequência de 1260. Que é a frequência do trabalho, do dinheiro, né? De você sempre ter um resultado, de você não parar para se acolher, para você não parar para olhar suas emoções, né? E alinhar o corpo, mente e espírito, né? Na verdade, esse tempo, ele quer resultado, né? Sim. As indústrias querem A gente resultado. corre atrás disso o tempo todo, de resultados, né? Resultados e números. Então, isso faz mal, né? Correr dinheiro, atrás o tempo dinheiro, todo desses resultados. Exato. E o 1320, ele já está mais relacionado com essa essência, né? Você está conectado com o todo, né? Você entender que você também é natureza e que você tem um ciclo circadiano para você dormir bem, que tem um período certo para você dormir bem. Tudo isso está relacionado com a natureza. Então, esse mapa, né? Ele é exatamente isso. Ele faz um resgate da sua essência. Mas quando a gente faz o mapa, você vai ver, olha, você percebe que você já sabia de tudo, só que não conseguia colocar em palavras. Te dá clareza, né, da situação. Então, por isso que é uma ferramenta de autoconhecimento. Qual que é o objetivo que você alcança com o mapa da alma? Que você acha que esse objetivo aqui eu alcancei quando eu faço o mapa da alma? Então, é a clareza, né? A gente faz mapas, inclusive de crianças, porque pais pedem para entender a essência da criança, respeitar os limites dela, porque às vezes a gente cria muito no engessado ali, no que é naquele certo, quadradinho, no que é né? Psicologia positiva, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, eu acho que quando a gente entende a criança, as limitações, as coisas, as vantagens, né? As habilidades dela, isso... São afloradas. Exato. De forma mais contínua. Perfeito. E você tem muitos pacientes, crianças?
Então, são os pais que fazem, né? Justamente para entender essas crianças, não são as crianças As que crianças em fazem. si não podem fazer o mapa da alma. Não vão, eu acho que não vão usar como forma de autoconhecimento, porque a criança já é muito autêntica, né? A criança já entende que ela é ela mesma, ela não se preocupa em se moldar, ela não se preocupa em se adaptar, então, normalmente, não. É Mas mais adulto mesmo. é mais uma fase, assim, que ela já começa a entender mais. A Tipo, adolescência é ótimo, adolescência, ótimo. 12, Aí eu faço bastante 13. mapa para adolescente. Ajuda, você acha que é importante Com quando faz esse certeza. mapa da alma? Principalmente na fase de buscar uma carreira. Que é bem confuso, né? É, Eu mesma, eu fiquei numa é. dúvida terrível. Eu faço Sim, medicina, eu faço odontologia, eu quero ser não sei o quê. eu Se eu também. tivesse Eu já, feito lá atrás esse mapa da alma, é, eu teria acertado, né? Mas eu acho que eu provavelmente. acertei, né, Camille? Bom, Como que é feita a sessão? a sessão, ela. Então, eu tenho um conversor, né, no aplicativo que ele converte a data do gregoriano para o calendário das 13 luas. E ele adapta no Tzolk'in, aí eu vejo qual é a essência da pessoa. A partir daí eu vejo os códigos. E através da tradução dos códigos mesmo, eu vou falando para a pessoa toda. Vou traduzindo o mapa dela. E o que que a pessoa precisa informar ali para você realmente puxar esse mapa? Só a data de nascimento. Mais nada, Mais só nada. através. Não precisa nem de hora do nascimento. Não, normalmente eu faço uma abertura, como sou terapeuta holística, e eu respeito a espiritualidade, eu faço uma abertura e peço aos guardiões do tempo, a egrégora daquela pessoa, permissão para acessar o campo cósmico dela. E aí eu dou início à leitura. E dura quanto tempo uma análise dessa? Olha, pode durar 10 minutos ou pode durar 3 horas, assim, É mesmo? porque vem muitos insights, né? Então, assim, eu vou olhando os códigos e vai surgindo. Então, é, depende E muito você da consegue profundidade da conversa. se aprofundar ali nos talentos dessa pessoa? Você consegue estar dizendo para ela, como você disse, a profissão que ela pode, que ela de repente vai ter Total, resultado? total, porque dentro do mapa fala, tem uma parte, né, que se chama Onda Encantada, que é como se fosse uma jornada, né, para você magnetizar o seu propósito. Dentro dessa Onda Encantada tem várias informações, como o seu servir para o coletivo, qual a frequência que você vai servir para o coletivo, qual o seu desafio, né? Ou seja, o desafio ele está ligado à estabilidade. A estabilidade também está ligada à área financeira. Então, quando a gente conecta a área financeira com o serviço coletivo e a melhor forma de se organizar, que também tem um outro ponto importante, a gente alinha esses três e conversa sobre a profissão da pessoa. E você já teve pessoas que falaram para você, as tuas pacientes, doutora, a senhora acertou. Eu estou Nossa, fazendo medicina e sim, eu realmente me encontrei. total. Quase todas. É. E existe uma idade mínima, você já disse que criança realmente não tem por que estar fazendo esse mapa, né? Mas existe uma É. idade que você aconselha que já poderia estar iniciando? Bom, como eu te falei, os pais procuram muito, né, justamente para alinhar as crianças e a educação. Mas a adolescência, assim, eu acho que a partir dos 16 anos, eu acho que já entende bem, né? Essa jornada de autoconhecimento, o que quer fazer da vida, né? Porque eu acho que já tá terminando a escola, né? E o que que o mapa revela sobre essa pessoa? Então, ele revela, acho que a gente até falou no início, fala sobre a essência da pessoa, ou seja, quando você está em contato com aquela frequência, você se energiza, é como se fosse uma bateria espiritual. Então, você se energiza, você se motiva. A gente chama de motivação primordial. Quando a gente dá um zoom nessa frequência, quando a gente abre, né, essa frequência, ela tem ciclos dentro dela que vai falar sobre seus dons e talentos, sobre a sua força nutridora e como você vai, que são os aspectos de luz, né, que não sei, o símbolo do Yin Yang, né, não sei se o pessoal conhece, tem aspectos de luz e aspectos de sombra. Os aspectos de sombra é o que nos motiva as nossas ações e resultados. Então, assim, a gente conversa. Como que eu vou acessar os meus dons e talentos e minha força nutridora? Trabalhando no seu inconsciente as suas sombras, o que é seus desafios, quais são os padrões que estão te motivando,
sabe? Então, assim, é toda uma conversa. E normalmente eu faço mapa e vou fazendo acompanhamento terapêutico, né? Aí tem uma sessão por semana e tal, e aí... Ah, essa pessoa continua ali na sessão, Sim, sim. indo até o teu Nossa, porque é consultório. muita informação. Uma É. sessão só É, eu não dá pra... imagino, é muita É coisa, né, para muita, revelar. é E você muita fica coisa. curioso, que você quer saber Exato. mais e mais. E cada vez que você fala, vem mais um insight e a pessoa, nossa, e é clareza. Ele dá uma clareza. Caramba, realmente, Camila, eu faço isso. E as pessoas vão percebendo que em vários ambientes, em vários. Ela nota essas mudanças nos ambientes. Não é os ambientes, é no várias demandas da vida, né? Na área profissional, na área financeira, na área afetiva, na área... Então, vai percebendo esses padrões e vai começando a mudar de atitude naturalmente. Legal, Porque tem na consciência. Caramba, eu repito isso. Olha só. Aí a pessoa muda de atitude naturalmente. legal, E aí poxa. que vem a cura. E ajuda essa pessoa também a tomar decisões? Que ela estava, de Total. repente, em dúvida. Eu não sei se eu faço isso. Eu não sei Sim. se eu caso agora. Se é melhor esperar mais um pouco. Tem como fazer isso também? Tem como, até porque é tradução do tempo, né? Então, tem tendências aí que a gente pode fazer, leitura, pode escolher uma data interessante para um casamento, tem a sinastria amorosa, Eu ia te perguntar isso, se ajuda nos relacionamentos. muita coisa, Uma muita pessoa que é coisa. muito ciumenta, você acha que quando ela tem É, esse poder de se autoconhecer, ela consegue mudar? eu consigo falar sobre os desafios do relacionamento, sobre o propósito do aprendizado dentro daquele relacionamento e também a parte boa, né? Então, assim, você tem uma clareza exatamente do que você veio viver naquele relacionamento, né? Então, E ajuda a explicar conflitos familiares. Por muita quê? Porque coisa. às vezes ali uma família briga tanto e é um indivíduo que está causando aquilo tudo. Ele tem um poder de concentrar os conflitos, né? É, mas na verdade, às vezes, um conflito, sim, mas normalmente é uma combinação, né? Então a Como gente. assim? A sinastria amorosa, ela é uma conexão entre uma essência e outra. Só que a sinastria, ela também serve para um coletivo. Então eu posso pegar a essência de toda uma equipe, né? A data de nascimento de toda uma equipe e fazer um cálculo. Esse cálculo vai dar uma energia. Se sai uma pessoa da equipe, vocês percebem, né? A energia muda completamente. Se entra uma pessoa na equipe, a energia muda completamente. En- E isso serve na família também. Se nasce um indivíduo na família, a energia muda. Muda. Se morre alguém, a energia muda. Então tudo é energia. Tudo é energia, Tanto é que exatamente. eu costumo falar, que eu também acho, eu acredito muito em Deus, né? Muito, Uhum, mas eu costumo dizer que Deus é muita energia também, né? é. Você é um exemplo, claro, quando você está perto de um som, né? Não tem Uhum, fio, não tem nada. Você passa por ele, faz zzz. Aí sim, quando você volta, ele zzz. Isso é energia. Então o exato. corpo da gente, a mente. E Tudo. você acha também que através da mente é possível você atrair as coisas e as pessoas para você? Sim, então, nesse assunto de energia é exatamente isso, né? Você atinge uma frequência que você vai magnetizar aquilo para sua vida, né? Então, nosso corpo, ele é feito de elétrons, prótons e nêutrons. É energia pura, Pura. né? Tá a nível celular. Então, assim, com certeza. E quando um casal ele está em conflito e um deles resolve te procurar, realmente você acha que isso é uma diferença? Faz uma diferença grande para o relacionamento? Sim, faz, porque essa pessoa que tá com conflito na cabeça vai ter a clareza do que tá acontecendo. E aí ele vai saber como agir. Doutora, será que é possível agora, assim, de improviso, né? Que eu fiquei curiosa, né? Uhum. Fazer o meu mapa da alma? Você acha que dá? Agora! É? Vamos fazer. Pô, o que que você precisa? Da minha data de nascimento? Vou precisar da sua data de nascimento. Tá bom. Aí eu vou converter aqui a data do calendário gregoriano, né? Caramba. Vamos ver como é que Vamos é. ver. Ai, meu Deus, tô curiosa. Pode falar. 18/11/1972. Tá aqui. Mago autoexistente branco. Esse é o nome dele, da essência, tá? Mago autoexistente branco. Tem um mantra, né, que você pode meditar com ele. Mas essa frequência, quando você está em contato, ó, não sei se vocês
Não Dá sei pra- se vai dar É. pra ver. Nessa daqui, até tava aqui. Essa, Chega mais perto. essa aqui é o signo. Aí, olhando pra cá, eu consigo dizer pra Karina Eita! Ai, meu Deus. Vai, que manda. quando você tá em contato com a receptividade, né? O encantamento de pessoas e a receptividade de pessoas, você se nutre. Você Verdade. se motiva. Caraca, foi na... Isso parece até Foi na clichê. canela. Pois é, parece até clichê, É. mas é real. Porque o mago, e ele fala sobre a autoconfiança. Que Então, legal. você é uma pessoa Eu autoconfiante. sou, verdade, muito. Eu Exato. confio muito em mim. Eu acredito nas Isso. coisas que eu quero e eu tenho esse pensamento, sem querer te cortar, Imagina. de A que sessão tudo... terapêutica é exatamente isso. É, então vamos lá, a gente tá na sessão terapêutica, eu estou no 0800. Mas eu sempre acho que tudo que eu penso, eu consigo conquistar, mesmo que ninguém acredite, todos à minha volta, de repente, não faz isso, você tá fazendo besteira, olha, você vai tirar tua energia toda pensando nisso, eu não tô nem aí. Sim. Parece que eu tampo os dois ouvidos e eu falo, a minha força, a minha energia é tão Exato. grande, eu confio, olha, chega a arrepiar. É Exato, porque as pessoas não vão isso, conseguir gente, ver. Ela tá arrepiada, Eu tô viu? arrepiada. Mas eu tenho até pessoas que falam assim, Karina, você é muito fênix. Porque quando eu vou pro chão, parece que eu volto realmente tão mais forte, doutora, que nada, nem ninguém é capaz de me parar. Pode ter 10 mil à minha volta, eu sozinha ali, eu vou na paz, eu não vou brigar com ninguém, mas eu fico naquilo na minha mente. Eu vou vencer. E aí vocês vão chegar para mim e vão dizer... Karina, você é danada, você acreditou, ninguém acreditava, você chegou onde você chegou. Tudo na minha vida sempre foi assim. Eu acredito em mim, eu não preciso da aprovação das pessoas. Agora, claro, se eu perceber que aquilo que eu tô querendo é uma coisa que está prejudicando alguém à minha volta, aí eu tenho essa capacidade de imaginar que aquilo não está fazendo bem, então eu meio que deixo de me concentrar. Sim. Mas se aquilo eu vejo que é uma coisa boa, eu imagino, poxa... Exemplo, tá, gente? Eu quero dar... Meu irmão é escritor maravilhoso. Eu vou, através do meu trabalho, vou dar uma livraria pro meu irmão, ainda vou ver meu irmão. E eu vou. E eu consigo, doutora. É isso aí. Tudo que eu quis na minha vida, até hoje eu consegui. Mas pode continuar. É isso, é exatamente isso. O mago, ele tem essa confiança, né? Como se ele recebesse mesmo essa informação cósmica, como se você tivesse uma intuição mais aflorada. E você falou que, às vezes, você não escuta a opinião dos outros. É exatamente a frequência baixa do mago... Exatamente quando você sai da sua sintonia, é quando você acaba perdendo essa autoconfiança. Se você escutar muito a opinião dos outros, você acaba saindo de sintonia. Então, isso não é ruim. Não, isso é ótimo, né? Excelente. Você tem a sua autoconfiança, você tem a sua isso no aqui e no agora, né? Então, fala sobre intemporalidade também, sobre o aqui e o Olha! agora. E, bom, Até tem- sem querer te cortar de novo, né? imagina. Você vê muitas pessoas que querem seguir uma profissão e os pais não aceitam, dizem que não. Eu quero ser atriz. Você é maluca, eu sou médico, sua mãe é médica, você tem que seguir a medicina. Segue uma profissão que te dê futuro. A pessoa vai. Tem várias histórias aí Sim. de artistas, jogadores de futebol. Esse menino é maluco. Onde que ele pensa que ele vai chegar? E tem um Neymar da vida, tem um Vini Júnior, tem um Messi, tem não sei o quê, que alcançam esse sonho através do trabalho, que nada cai do céu, né, doutora? Você tem que desempenhar uma força para Claro. conseguir aquilo e que dão certo, né? Sim, você seguiu a sua essência, né? Tá? Você citou aqui também que você bota o seu pé no chão, né? E você vai... Essa energia tá aqui dizendo também que é a sua força nutridora, é esse aterramento, que é a serpente autoexistente, ela fala exatamente sobre esse instinto, né? E às vezes você deixar uma versão sua para trás para você voltar com mais energia. Legal. Né? Isso é a sua força nutridora, né? Então, e aí ela vai equilibrando as energias aqui. E você tá na onda, né? No propósito da leveza, da brincadeira, É isso da mesmo. espontaneidade. Caramba! Se qualquer pessoa ver isso, vai falar o mesmo que você está dizendo? Claro que não, é personalizadíssimo. É? Pra Não, eu cada falo um é assim, diferente. se eu disser para outra terapeuta, der me dar nascimento, ela vai estar constatando isso tudo, Outra né? cosmoanalista. Não é que você tá querendo me agradar. Não. Tá É aqui. porque tá lá mesmo, Sim. constando. Mas pode falar mais, tô gostando mais um pouquinho.
o desafio fala sobre... O desafio da jornada, né? Fala sobre a experiência humana, né? De você fazer escolhas conscientes, né? O livre-arbítrio, o ego. Você tá lidando com essa situação tanto do ego, né? Quanto do livre-arbítrio e também da influência. Fala sobre ser um influenciador, né? Olha, gente, Exato. E tá no... Gente, é muito verdadeiro. Eu não tô mentindo, tá? É. Eu não tô inventando história. Você tá lendo a minha Sim. alma. Que é mapa da alma, você tá Sim. lendo a minha E alma. você está alinhadíssima, isso é ótimo, porque tem gente que rejeita a própria essência durante a vida porque se adapta, né, à sobrevivência, se adapta às vezes, ordens de família. Não, você tem que seguir Isso que eu te isso. falei agora, que a É, pessoa quer ser sei lá, um exato. jogador de Aí a pessoa futebol. fica ansiosa, triste, porque não Decepcionada, né? Deprimida, porque não era aquilo que ela queria ser. É. Quantas pessoas que você vê também se formam, né, no direito, na medicina, um contador, mas até ganham dinheiro, mas são pessoas infelizes. Exato. Isso é Completamente horrível. desalinhada. E às vezes não era nem para ela estar ali com aquelas pessoas, ela tá no lugar errado, com as pessoas erradas na hora errada. Porque faz parte da sincronia do universo. Se você tá seguindo a sua essência, você tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Né? Poxa, Então, muito. você tá servindo ao coletivo dentro do plano, né, da natureza, ou seja, do plano divino. E você É sabe que seguir a essa coisa do essência. servir para mim é muito importante. E Isso. tem o tom do servir aqui no Ó, mapa. gente, não foi Ó. nada combinado, juro. O servir, ele fala sobre comunicação. E fala sobre a forma que você se expressa internamente com você mesma e externamente. É porque eu converso comigo mesma. É, Você sabe que eu me agrado? sim, a Ó gente que- tem uma conversa interna. Até me afastei aqui do microfone, gente. Mas eu me agrado comigo mesma. E isso é Aham. muito legal, você se amar, né? Total, Porque é é isso. ótimo você se amar. Exatamente. Ai, eu não ligo se a pessoa disse que eu não tô bem de cabelo louro. Ah, por que você não pinta? Ah, não, gente, eu gosto do meu cabelo. Por exemplo, eu pintei o meu cabelo, falando de mim, Aham. no último tom do amarelo, branco. Ah, não, por que você não pega, escurece mais um pouquinho? Eu não vou tratar a pessoa mal. É. Você fala, não, gente, eu quero ficar com esse cabelo assim. E eu vou porque eu me identifico. Então é isso, é sobre isso. É sobre isso, sobre autoconfiança, que é a sua essência, tá certo. Doutora, você também entende dessa parte de horóscopo? Ou aí é Também. outra história? Olha, ao decorrer da vida, as pessoas já me olham, já perguntam, Camille, tá na lua do quê? Tá na sala do quê? Você entende disso também, é? Eu, em tudo, né? Porque Porque assim, você vai se enfiando ali, né? Exato. Você é uma estudiosa, né, doutora? Exato, eu gosto Dá pra muito de perceber. estudar, é. E a terapia holística, ela tem muitas vertentes, né? Muita. Tem aromaterapia, tem a cristaloterapia, tem leituras, né, de mapas, O tem cheiro tarô. influencia. Total, o cheiro influencia, ele vai direto pro seu sistema límbico, mexe no seu sistema emocional, mexe por exemplo, o óleo essencial de lavanda, ele mexe nos glóbulos vermelhos do seu sangue. E é comprovado isso? Cientificamente. Caramba. Total. Então, às vezes, você se apaixona por um rapaz pelo perfume que ele usa? Aham, com certeza. Ou odeia ele porque ele chegou com aquele perfume Com que você não certeza. se identificou. Olha, Gostei desse inclusive, cara. e isso também é comprovado cientificamente na neurolinguística. Por Fala mais, exemplo, pode falar, que eu tô adorando. Uma pessoa, por exemplo, ela vai fazer uma prova de história. Toda vez que ela vai estudar história, ela vai mascar um chiclete de menta. Na hora da prova, se ela mascar o chiclete de menta, ela acessa tudo que ela estudou ali. E aí você pode, por exemplo, vou estudar ciências, vou mascar um chiclete de morango. Caraca, que dica, hein? Cara, isso. Pra passar na prova. Neurolinguística, gente. Isso aí é. Poxa, eu acho mó barato a neurolinguística. Muito, muito Na legal. verdade, falta conhecimento, né? Tem que estudar, né? cara? Pois é, e é um mundo assim infinito, né? Quando você entra, né? Agora, falando um pouquinho mais sobre terapia, ela auxilia também quem vive estressado. Essa terapia holística, né? Com certeza. O que significa terapia holística? Terapia holística, o holos, né? Ele vem de todo, justamente pra gente englobar corpo, mente, espírito, né? A emoção, o mental, englobar todo, porque a gente tem a medicina que olha o corpo físico, né? Tem o psicólogo, o psiquiatra que olha o mental, né? Mas não tem... Aí vem o terapeuta holístico que tenta olhar um todo. É óbvio que não
não suspende, né, nenhum tratamento corpo físico, porque assim, a doença, ela pode vir, a causa dela pode vir do campo emocional, mas se chegar no corpo físico, através de uma dor de estômago, tem que ser tratada com um médico, Sim, né? vocês sabem dividir muito bem Exatamente, isso, né? exatamente, porque Você não, sabe até que momento você pode ir e dali em diante a claro, pessoa tem que procurar um médico. claro, a gente é um tratamento complementar, que a gente vai tratar a causa, mas os sintomas também precisam ser tratados com os médicos, né, adequados. Ah, legal. Espiritualidade e religião são a mesma coisa, na sua opinião? Espiritualidade e religião, não. Espiritualidade é o seu encontro com a sua essência, né? Você encontrar Deus dentro de si, encontrar essa autenticidade de quem você é, né? Você entender que você é parte do todo, que você é parte da natureza, que Deus é energia. O espiritualista, ele abraça todas as religiões, na verdade, ele pensa muito em unir o todo, e as religiões eu vejo como uma doutrina mental, né? Claro que você vai ter uma frequência mais elevada no momento, às vezes, quando você vai numa igreja, você vai ter a sua frequência elevada, você vai sentir aquela vibração, é, pode ser Porque que tudo é energia, tudo é exato. vibração. E aí, mas assim, é muito de seguir doutrinas, de seguir passos, né, para controlar a população, querendo ou não. Qual conselho que você daria para a pessoa desenvolver a sua intuição? A intuição, É, momentos de presença, percepção de si mesmo, né, e respiração. Eu acho a que é respiração é importante, né? muito Para acalmar. importante. Tem alguma técnica Tem de várias, respiração? tem Mostra várias uma aí, técnicas. não sei. Não, tem várias. Por exemplo, a da ansiedade. A da ansiedade, você respira 4 segundos, Respira. prende 4 segundos e solta 6. 6. Essa da ansiedade, você faz várias vezes. Por exemplo, uma pessoa que fuma cigarro. Ela puxa o cigarro e depois solta muito mais prolongado. Aí ela acha que o cigarro tira a ansiedade. Olha que comparação. Mas não, na verdade é a É a respiração. respiração que tá tirando, não o Só que é raio do uma cigarro, pena que né? ela tá botando Que gás, ela que tá, ela tá botando toxinas, né? E não e tá ela tá botando associando oxigênio. aquilo a uma paz Sim, interior que mas vem da não, é da respiração. respiração. Quais outras técnicas de respiração, doutora, para algumas doenças que você pode. Da ansiedade, Olha, 4 segundos, sim, segura. tem várias meditações, na verdade, né? Tem uns cursos que você pode fazer também, porque, na verdade, existe um ritmo, não dá para eu fazer aqui. Existe um ritmo, existe também, ó, a narina direita e a narina esquerda. A direita, ela tá relacionada com o lado esquerdo do cérebro, a narina esquerda relacionada com o lado direito. Sendo que um lado está relacionado com o lado emocional e outro com a razão. Então, tudo tem um equilíbrio, né? Então, assim, existem técnicas que precisam ser conduzidas mesmo ali, num momento específico, né? Então, é bem legal, assim, é bem sério, assim. Poxa, eu tô adorando. É. É muito assunto. E você acha que ainda falta levar esse conhecimento para as pessoas, a importância, né, dessas terapias? O que que falta para levar isso avante, para a pessoa perceber, poxa, eu sou capaz de controlar minha ansiedade. Muitas das vezes você nem vai precisar de remédios. Você falou que quando chega num certo ponto é necessário o médico. Sim, Mas até chegar nesse médico, pode ser que você só com esse tratamento que você sim, faz, a pessoa nem necessite, né, procurar uma ajuda médica. é verdade. A depressão, assim, ela é um caminho, né? Então, quando você está muito tempo repetindo a depressão, a ansiedade, a angústia, é quando você está muito tempo repetindo aqueles sentimentos, né? O tempo todo repetindo. Então, quando a gente, do início, já começa a perceber, opa, na verdade, isso começa tudo na percepção dos sentimentos. Você percebe o seu corpo, como ele sente a raiva? Eu me sinto assim, eu me sinto tremendo. Então, toda vez que você sentir a raiva, você vai saber. Porque às vezes a gente vai no automático e não sente o que está sentindo, reage,
Porque as reações, elas são baseadas no inconsciente, no que está guardado lá no fundo, É verdade. né? Então, quando a gente não Quando trabalha... você vê aquela ação, você tem uma reação. E é nessa reação que a terapia ajuda. Como que eu Perfeito. vou reagir Isso. àquele marido que abusa mentalmente de você, que é Isso. tóxico, né? Então, se o cara chega pra você, te fala uma coisa, tem uma ação pra te ofender, e você tem uma reação à altura, aquilo É. com certeza não vai acabar bem. Exato. Agora, se através da terapia holística, né, Uhum. você entender que aquela ação dele, você com a tua reação, você pode mudar aquele indivíduo, olha que maravilha, Exato. até com o teu filho, a o forma de auto- você tratar Exato. os filhos, né? Sim. Filho rebelde, que grita, que berra, você vai e quer bater no garoto, É. quer falar mais alto do que ele. Então, se você reagir, de repente, eu acho que de repente não, o amor traz muito isso, né? De você Sim. acolher aquele que tá ali desesperado, que é como um Isso. vulcão. É. Ele tá ali naquele sentimento de ira, de fúria. Sim. Aí você chega um simples abraço, beijo, que eu criei meus filhos assim. É. Meus filhos apanharam também, tá? Que eles vão dizer, É. eles vão falar que é mentira. Claro. Levaram uns tabefezinhos devagarzinho, mas Sim. levaram, né? Mas sempre aquela coisa do amor, do carinho. E aquela coisa, doutora, de filho homem não pode colocar no colo. Filho homem, o pai não pode beijar. O filho homem não pode ter um afago do pai. Mentira. Filho homem precisa disso também. O ser humano precisa desse carinho, dessa atenção, né? Com certeza. E o pânico, como é que é para tratar através da terapia holística? O pânico realmente ele vem muito do inconsciente, né? São traumas, crenças que estão guardadas lá dentro. Consegue tirar essa fobia? Com a Eu estou pessoa em falando do crise, pânico não. e meio que associando a fobia junto. Exato. Com a pessoa em crise, não é adequado, tá? Mas durante uma sessão terapêutica é muito bom. Inclusive, os pais, eles buscam fazer o mapa das crianças justamente para isso, para saber, né? Por exemplo, o meu filho ele já tem uma rigidez. E é o desafio dele, a rigidez. Então, eu sei que a gente tem que ter um pouco mais de paciência ali para forçar uma coisa. Porque ele também tem um desafio ali que ele está vencendo aquele desafio. Se ele conseguir vencer, ótimo, mas eu sei qual é o limite. Entendeu? Mas eu poderia forçar se eu não soubesse. Feliz do teu filho que tem você, né? Gente, deve ser maravilhoso ter a doutora em casa. Deve ser mó barato. Você é toda calminha, equilibrada, né? Meu filho teve um amigo que sempre que eu chamava ele para as festas, ele não ia. Aí eu achava estranho. Eu falava, bom, por que esse menino não vai? Criança, né? Aí depois a mãe dele veio perto de mim e falou, Karina, me desculpa. O fulano, ele não vai na sua festa, nas suas festas, nas festas dos meninos, porque ele tem medo de bolas de encher. Quando elas explodem, faz pau, pau, pau. Ele tem um gatilho, uma fobia absurda que ele fica desesperado. Então ela falou que tem vergonha que quando ele chega em Sim. qualquer festa, ano novo, ele tem que ficar dentro do quarto, porque tudo que faz pau, pau, desencadeia nele um sentimento. Então, a gente traz na infância algumas situações que a gente não digeriu muito bem. Então, às vezes, quando ele era bebê, aconteceu algum barulho muito forte em que deixou o corpo dele em estado de alerta. E quando ele vivencia mais ou menos a mesma situação, que é quando ele escuta um balão, por exemplo, o sistema dele ativa de novo o modo de alerta. E tem como tratar isso com a terapia? Tem, a gente vai, se a gente voltar lá atrás e Que é entender... meio que uma regressão. Isso, faz uma regressão do inconsciente, fala você tem esses padrões e tal. Mas você, doutora, você vai puxando isso dele? Como é que foi a sua Isso, infância? através da conversa. Porque como que ele consegue chegar lá quando ele era bebezinho? Eu falo palavras-chaves. Falo assim... Que causa esses gatilhos. Isso. Por exemplo, como você se relacionou com o autoconhecimento na sua infância? Ou com, eu falo, realização.
Aí a pessoa fala assim, quando eu era criança eu não me sentia tão realizada, eu queria algo mais, eu queria... A pessoa vai botando pra fora, vai botando pra fora. Até que ela vai Até que ela lá. começa, vai ativando memórias. Olha, Quando porque a a gente... nossa memória fica guardada até quando a Isso. gente era A pequenininha. gente vai chamando essas memórias por palavras-chave. Aí Hum. ativa essas memórias vêm pra consciência, que é exatamente o que a gente tá fazendo. A gente tá iluminando o que tá no escuro, né? Nossa, essa tua frase foi pontual. Iluminando o que tá no escuro. É, E a gente, quando tem essas emoções fortes, é porque a gente tá muito no escuro, né? Isso E aí. quando alguém abre aquela luz, meio que assusta, né? Assusta. Aí entra o que você falou no início, que a pessoa precisa se ajudar. Sim. Quando ela percebe que aquilo está incomodando, que ela quer mudar, mas ela não consegue, aí é a hora de você procurar a terapeuta holística, a doutora Camille, ou uma que você já confia, ou uma indicação, enfim. Então, assim, eu estou encantada com o que você está falando. Como é possível você ter essa cura emocional, né? E não psicomatizar isso no teu corpo, porque o emocional, ele vai jogar pro corpo, não adianta. Você vai começar a aparecer com alguns hematomas roxos na pele, não sabe por quê. Dores no estômago, isso Sim. evidencia, Tem muitas doenças autoimunes, né? Tem, né? nossa, muita coisa que é psicossomática. O vitiligo, o lúpus, Também, a né? psoríase, é tudo psicossomática, né? É do Poxa. emocional, ela vem do emocional. Uhum. Qual é a tua dica para encontrar paz interior? Buscar a própria essência, com certeza. Se Se conhecer? conhecer, buscar a sua essência, a sua frequência vibracional. Eu acho que vale a pena você buscar o autoconhecimento, abrir o leque, as opções, né, que você tem, e não ditar aquilo como uma verdade absoluta, não. É você realmente se perceber o que é seu ali, né? E se conhecendo. Ai, que legal. Quais os maiores mitos da cosmoanálise? Os maiores Mitos. mitos. Os maiores mitos da cosmoanálise é que é o calendário maia. Dizem muito que a cosmoanálise é o calendário maia, mas não é. Ele foi baseado em os glifos do calendário maia, mas ele foi reorganizado por José Argüelles. E aí tem muita gente que confunde o calendário maia com o calendário das 13 luas. Aí começa a criar essa. Aí porque o calendário maia, ele teve algumas pessoas vão lembrar. No ano 2012, teve um murmurinho que era o fim do mundo, que o mundo ia acabar. E isso estava relacionado com o calendário maia, mas era o fim de um ciclo do calendário maia. Mas aí nasce um Até novo quando entrou o ciclo. ano 2000 Do também, ano 2000 eu também. fiquei com medo, menina, de ver tudo Teve. se desmoronando. É, Eu fiquei, meu Deus do céu, minha mãe, eu não vou ver eu nunca mais também. minha mãe, meu Eu irmão. lembro de ter passado E, na varanda assim, vamos esperar o mundo vamos acabar. esperar o ano acabar. Qual foi o caso mais marcante que você já viveu? Com seus pacientes, que eu digo, né? Mais Algum que te marcante. emocionou, falou, poxa, que legal, o resultado deu certo, assim, teve um resultado bacana. Olha, normalmente as sinastrias amorosas, né, Mais forte. são porque a gente vê resultado nos relacionamentos e vê as pessoas se entendendo. Poxa, isso É deve muito ser muito bonito. legal, né? É muito bonito. Porque o amor é tudo, né? Ver um É, casal unido, uma família unida. sim. E você, doutora, E é saber capaz lidar de fazer isso ali. Poxa, deve dar uma satisfação, né? é, é muito bom. Doutora, vamos fazer o nosso bate-bola, né? Vamos lá. Uma palavra que define equilíbrio. Consciência. O que é felicidade para você? É um momento. Qual o maior aprendizado da sua vida? Me conhecer. Você tem algum arrependimento? Tenho, mas já trabalhei alguns. Autoajuda, né? Você tem algum livro que você indique para as pessoas, assim, que você acha legal, que elas leiam? Olha, tem muitos. Mas tem o Telos, né? É uma linguagem fácil, assim, a pessoa vai Mas é entender. relacionado ao mapa, né? Tem calendário maia também, fala muito sobre os glifos. Medicina da Alma, do Paulo César Frutuoso, que ele fala sobre a parte científica da espiritualidade. E qual é o nome?
Medicina da Alma. E esse eu vou ler. Qual o conselho que você daria para quem busca autoconhecimento? Questionem-se, porque nem tudo é verdade absoluta, então você precisa se questionar, né? Precisa ter seu próprio discernimento. A consciência é justamente você buscar o seu discernimento de quem você é. Família? Família, eu sou muito família. Meu filho, minha mãe, eu sou muito apegada. Deus. E Deus. O que é Deus para você? Energia, Deus é tudo, na verdade. Eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus nos detalhes, eu vejo Deus nas pessoas, eu vejo Deus em cada detalhe mesmo, assim. Eu acho que Você toda que a tem esse lado estrutura... espiritual, né? Nossa, é uma visão, assim, encantadora ver Deus, assim, nos detalhes mesmo, sabe? Porque... É muito singelo nas pequenas coisas, né? Nossa, às vezes num charminho de uma senhora que ela fez um negocinho assim no cabelo, você vê assim que aquilo é uma essência única dela. É. Isso é Deus. É Trejeito, Deus, né? porque tudo foi criado por ele, É. né? Tudo é criação divina, então eu vejo Deus em tudo. Isso me traz o momento de felicidade. E de paz De interior, paz né? interior, de consciência. Doutora Camille, eu gostaria que você agora falasse, né, com o público que está em casa. Fique à vontade, faça suas considerações finais. Chama a galera aí que está precisando dessa ajuda, porque você, gente, eu super indico a doutora Camille. Ela é incrível, já foi muito assim. Antes de eu trazê-la, né, eu conheci pessoas que já estiveram com ela, assim, resultados incríveis. Pode procurar. Karina tá batendo aí Obrigada. a mão por você. Pode Obrigada, falar, Karina, se pela você quiser. oportunidade. Bom, eu acho que vocês podem buscar o caminho do autoconhecimento. É muito válido você se voltar para a sua essência, se voltar para esse olhar dentro de você. Isso é um caminho de se iluminar mesmo. Se você quer o seu bem, se você se ama e quer amar o próximo, ame a si mesmo. E, bom, sou terapeuta holista, cosmoanalista. Se vocês quiserem me seguir, é saberconsciente.camille no Instagram ou camilefernandes.com, tá? É um prazer estar aqui, Karina. Muito 2 L's, né, obrigada. teu Com Camille? 2 L's, Camille com 2 L's e Fernandes com Z no final. Eu que te agradeço, tá, doutora? Você é uma menina Obrigada. linda, maravilhosa. Deus te abençoe muito. Você Muito obrigada por você ter também. aceitado o convite. Tá Obrigada a bom? você. Volte quando quiser. Pode deixar. Galera, bom, com dor no coração, que eu sempre digo isso. Um grande beijo para todo mundo. Breve eu estarei aí, ó, grudadinha com vocês. Fica com Deus. Fui!